pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de retificador não controlado de onda completa com transformador. Primeiramente, gostaríamos de apresentar para você o circuito. O circuito nós vamos ter uma fonte, de entrada, VI, onde essa tensão, nós vamos mudar aqui um pouco a nomenclatura. Vamos dizer que o valor de pico é VM, que quer dizer valor máximo, seno de ômega t. Essa tensão ela está aplicada a um transformador. E aqui nós vamos chamar de VP, onde VP é a minha tensão no primário, Tensão no primário do transformador. Observe que o secundário do nosso transformador, ele tem um TEP central, ou seja, ele tem uma derivação justamente na metade da relação das espiras. Então nós vamos chamar esse primeiro conjunto de espiras aqui do secundário de VS1 e nós vamos chamar esse segundo conjunto aqui de secundário VS2. Observa a polaridade do nosso transformador, que aqui vem dizendo a minha referência positiva, aqui em cima do meu primário. Aqui é a minha referência positiva, então, da minha primeira bobina do secundário. E aqui é a minha referência positiva também da minha segunda bobina do meu secundário. Que nós também podemos chamar de terciário, é uma opção que nós podemos realizar na nomenclatura. Nós sabemos que a relação de transformação de um transformador ela é em função do número de espiras, Então, a minha tensão do secundário, por exemplo, meu VS1, vai ser a relação de espira desse meu conjunto de bobinas, dividido pela minha relação de espiras do primário, que multiplica a minha tensão do primário. Como eu estou falando de TEP central, ou seja, eu posso dizer que o número de espiras do meu primeiro conjunto é exatamente igual ao conjunto de espira o número de espiras do meu segundo conjunto do meu secundário. Então, essa tensão VS1 vai ser exatamente também igual à minha tensão VS2. Tá ok? Calma. Desta forma, nós podemos perceber que a amplitude da minha tensão VS1 vai depender da relação de espira. Então, por exemplo, se eu falar que o número de espiras do primário, que é igual ao número de espiras do meu segundo... Se o número de espiras do meu primeiro conjunto do secundário for igual ao número de espiras do meu segundo conjunto, e na verdade ele é igual porque o meu TEP ele é central, igual a esse número n, então nós podemos chegar à conclusão de que VS1 vai ser igual a VS2, que vai ser igual ao meu V máximo, que é a amplitude da minha tensão do primário, que multiplica n dividido por np, seno de ômega t. Então essa é a minha relação de tensão. Aqui nós vemos que dessa primeira bobina vai sair uma corrente, nesse sentido positivo, que eu vou chamar de ID1. Aqui vai sair uma corrente nesse sentido, que nós vamos adotar esse sentido como positivo de ID2, que é do meu diodo D2. E quando chega nesse nó, observe que essa corrente chega até esse nó e essa corrente chega a esse nó. Essas duas correntes se somam e aqui eu vou ter a minha corrente da minha carga. Então a corrente na minha carga vai ser igual à corrente no meu diodo D1 mais a corrente do meu diodo D2. Então, esse é o formato do meu transformador de onda completa, utilizando um transformador, do meu retificador não controlado de onda completa, utilizando um transformador com TEP central. A minha tensão na carga é medida em cima da resistência. Observe que a minha referência positiva da minha carga é esse nó comum, onde tem os meus dois diodos, e a minha referência da minha carga vai ser justamente a derivação central do secundário do meu transformador. Aqui nós temos a simulação. Nós montamos aqui o circuito, colocamos a fonte, 220 volts aqui na fonte, no secundário, E daqui eu tenho a saída do meu diodo D2, ligado à minha carga resistiva.
Nós temos aqui três osciloscópios, né? Vamos assim se dizer. Esse primeiro osciloscópio é o que vai medir a minha tensão do primário e as duas tensões do secundário, né? Esse número 1 que indica aqui é em relação à minha relação do número de espiras do primário, esse outro aqui do meu primeiro conjunto da bobina e esse outro do meu segundo conjunto da bobina que está indicando. Então aqui eu tenho de 1 para 1 para 1, ou seja, significa dizer que o número de espiras desse meu primeiro conjunto é exatamente igual ao conjunto de espira desse meu primeiro conjunto do secundário, é igual ao número de... Significa dizer que o número de espiras desse primeiro conjunto do secundário é exatamente igual ao número de espiras do primário. E assim, consequentemente, o número de espiras do meu segundo conjunto do secundário é igual ao número de espiras do meu primário. Ou seja, a amplitude dessa tensão, dessa primeira parcela aqui de tensão, vai ser exatamente igual a esta parcela aqui da minha tensão do primário. E aqui nós podemos ver, nós temos três formas de onda que está sobreposta uma sobre a outra, né? E aqui eu vou dar o destaque para nós visualizarmos justamente essa variação. E vou alterar. Vou parar aqui a simulação. Ó, meu primeiro conjunto eu vou colocar 2. E no meu terceiro conjunto eu vou colocar 0,5, só para a gente visualizar as tensões. O que está acontecendo, eu tenho exatamente aqui de vermelho a minha tensão da minha fonte, né? Aqui de vermelho, a tensão lá da minha fonte. Aqui em azul eu tenho a tensão do meu primeiro conjunto, ou seja, meu primeiro conjunto tem 2 vezes o número de espira do primário. Então observe que aqui vai estar exatamente o dobro, né? E o meu segundo conjunto do secundário, o meu terciário, tem a metade de espiras do primário. Então observe que a amplitude ela vai estar na metade. Só que a operação desse circuito, esse número de espiras do primário e do secundário são iguais. Eu coloquei dessa forma só para a gente visualizar. Tá ok? Em relação à minha carga, deixa eu voltar aqui para a relação de 1 para 1 para 1. De 1 para 1 para 1. Pronto. Voltar a simular, pronto, voltou ao normal. Em relação à minha carga, observe que a tensão sobre a minha carga vai ser ou a tensão do meu primário, né, do meu secundário, do meu primeiro conjunto do secundário, ou a tensão do meu segundo conjunto do secundário. O que vai acontecer no semiciclo positivo, por exemplo? Vamos analisar o semiciclo positivo. No semiciclo positivo, a minha referência positiva está aqui em cima, ou seja, então a minha referência positiva desse primeiro conjunto vai estar aqui, e a minha referência positiva do meu segundo conjunto vai estar aqui. Observe que o diodo D1 tem uma tensão positiva no seu anodo, ou seja, então esse diodo D1 ele vai conduzir. E o diodo D2 vai ser uma tensão negativa, que está no meu anodo do meu diodo. Então aqui eu tenho uma tensão reversa, então esse diodo vai bloquear. Então o diodo D1 vai conduzir e o diodo D2 vai bloquear. Quando eu tenho o meu semiciclo negativo, ou seja, o meu negativo vai estar justamente aqui na referência, porque a minha polaridade vai ser invertida, já que eu estou no semiciclo negativo, né? Então eu vou ter uma referência negativa nesse ponto, no primeiro conjunto, e uma tensão negativa nesse outro ponto. No semiciclo negativo, acontece o inverso. Eu tenho uma tensão negativa no anodo do meu diodo D1, ou seja, uma tensão reversa, então ele vai bloquear. E aqui eu vou ter uma tensão positiva, já que o meu negativo está lá em cima, o positivo está aqui embaixo. Uma tensão positiva no meu diodo D2 e ele vai conduzir, né? Então, visualizando os circuitos equivalentes, eu vou ter exatamente isso aqui. No meu semiciclo positivo, eu tenho o meu diodo D1 conduzindo, porque a minha referência vai ser mais, menos. Então, eu vou ter mais, menos aqui, uma tensão positiva no anodo. E aqui eu vou ter mais, menos, uma tensão negativa no meu anodo. Então, isso aqui bloqueia. No semiciclo negativo, a minha polaridade é menos, mais. Então, aqui também vai ser menos, mais, menos, mais. Então, neste caso, aqui é que eu tenho uma tensão negativa no meu anodo, polarizando reversamente. E aqui eu vou ter uma tensão positiva no meu diodo, polarizando diretamente. Então, se a gente for acompanhar a polaridade, observe que se esse diodo conduz, então esse positivo do meu VS1 vem aqui para cima da minha carga. E o negativo do meu VS1 vem
aqui para a minha referência negativa da minha carga. Ou seja, então a minha tensão V0 no semiciclo positivo é exatamente igual à minha tensão VS1. Vai ficar exatamente igual à minha tensão VS1. Analisando agora o circuito do semiciclo negativo. Então, se esse diodo aqui está conduzindo, tem um positivo aqui. Então, esse positivo vai passar por aqui, vem aqui para cima, vem de novo aqui para a minha referência positiva da minha carga. E o negativo do meu VS2, né, aqui é do meu VS2, vai ser exatamente igual aqui. Então, aqui vai ter o meu negativo do VS2. Né? A gente disse que a tensão da carga é menos a minha tensão VS2 porque a gente tem que observar a referência. Observe que a referência está aqui em cima e eu estou com a tensão invertida no meu VS2. Então a minha tensão V0 vai ser igual à minha tensão VS2 de forma invertida. E isso nós podemos visualizar. Aqui nesse formato de onda. No semiciclo positivo, aqui azul é a minha tensão da minha fonte, né? Do meu VS1 e do meu VS2, observe que eu tenho as duas, né? Eu tenho as duas formas de onda, e aqui eu vou dar um destaque para vocês. Eu vou tirar a terceira tensão, que é o meu V0, de cima, só para a gente visualizar, ó. Tá vendo? Aqui está em cima, estou dando aqui um offset, só para mostrar que está em cima. E o meu VS2 está sobreposto ao meu VS1, já que elas são exatamente iguais. Ó. Estão observando que tem essa diferença? Então, o que é que eu tenho? No semiciclo positivo, né, a minha tensão é igual à minha tensão VS1, que é a vermelha. Então, ele vai ficar aqui sobreposto. No semiciclo negativo, a minha tensão da minha carga, que é essa tensão aqui, deixa eu botar aqui para poder visualizar, essa tensão aqui nessa outra parte vai ser igual ao menos o meu VS2. O menos o meu VS2 está exatamente aqui. Nós chamamos esse retificador de 2 pulsos porque dentro de um ciclo, né? Eu tenho aqui um ciclo, ó, eu tenho 2 pulsos, né? Vamos aumentar aqui o tempo para a gente visualizar isso melhor. Pronto. Então, dentro aqui de um ciclo, eu tenho justamente 2 pulsos. Por isso nós chamamos de onda completa ou retificador de 2 pulsos. Aqui o meu quarto sinal é justamente a minha corrente. Então observe que como a minha carga é resistiva, a minha corrente segue o mesmo padrão da minha tensão. A referência da corrente é aqui, então vou lá, toco no 0, subo e eu replico o mesmo padrão da tensão. Em relação às correntes, aqui eu tenho a corrente, nessa terceira imagem, a corrente da minha carga e a corrente dos meus diodos. Observe que, vou dar o destaque aqui para a corrente da minha carga. Então observe que no semiciclo positivo é o meu diodo D1 que conduz, então é ele que vai ter corrente. Eu tenho aqui a corrente da minha carga. No semiciclo negativo é o meu diodo D2 que conduz, então é ele que vai ter corrente, e aqui vai ter exatamente na minha carga. Eu tenho essa possibilidade de alterar essa minha relação cíclica. Então eu vou colocar aqui a minha tensão V2, o dobro da tensão da minha fonte. Então, quando eu coloco para simular, observe que aqui em vermelho eu tenho a tensão da minha fonte, no primeiro osciloscópio. Eu tenho aqui a tensão da minha fonte e a tensão no meu secundário é o dobro da tensão. Observe que na minha carga vai acontecer o mesmo, ó, a tensão vai dobrar. Então, qual é a vantagem desse retificador com TEP central? É que eu consigo ter na minha saída uma tensão com o dobro do valor da minha fonte. Então a minha fonte é 220, né? E observe que a minha carga aqui, cada divisão dessa é 200, então eu tenho 200 com 200, eu tenho 240 aqui no valor de pico. Então por mais que eu tenha uma fonte de 220 volts, eu consigo aplicar numa aplicação da minha carga precisa de 440 volts. Então se a minha fonte é de 110 volts e a minha carga é de 220, se eu utilizar um transformador com relação de transformação 1 para 2 para 2, então eu consigo colocar essa tensão maior. Então, esse retificador ele tem essa vantagem de possuir o valor da minha tensão de saída, o dobro, a metade, o triplo do valor da minha tensão de entrada, porque eu uso justamente a relação de transformação. Então, observe que quando nós formos calcular a minha tensão na minha saída, o meu V0 vai ser igual ao meu VM com essa relação de transformação, número de espiras do meu secundário
dividido pelo número de espiras do meu primário. Vamos analisar agora se eu colocar uma carga indutiva. Então, eu vou colocar aqui esse meu indutor, vou colocar aqui operando esse meu indutor no meu circuito e vou ativar esse indutor. Então, só mais uma vez, lembrando essa relação aqui, né? Porque esse indutor está marcando justamente esse valor aí, 10/377. Lembrando que é porque eu quero trabalhar com o valor de reatância, né? A minha reatância indutiva, ela é igual ao meu ômega L. Então, meu indutor vai ser igual ao valor da minha reatância indutiva dividido pelo meu ômega. Esse ômega é o 2πf, como eu estou em 60 Hz, 377. Esse XL, que é a minha reatância, que é esse valor aqui, é o valor que eu coloco para saber qual é o meu indutor. Então, eu tenho aqui 10, lembre que reatância, a unidade de reatância é ohms. Então, só para eu ter uma noção que a minha reatância para essa frequência tem o mesmo valor da minha resistência, né? 10 e 10. Então, por isso que eu uso dessa forma. Então, colocando aqui o meu indutor e colocando para simular, observe que eu não vou ter muita diferença em termos de tensão. Então, quando a gente for observar a tensão, no meu indutor, então veja que eu tenho um semiciclo. Eu vou ter um probleminha aqui na minha transição do zero, que é justamente quando a corrente vai transitar de um diodo para o outro. Mas o formato praticamente da minha tensão, ela se permanece do mesmo jeito. A diferença vai estar na minha corrente. A diferença vai estar aqui na minha corrente. Que com a presença do meu indutor, essa corrente tende a se manter constante. Então lembre que o indutor é um filtro de corrente, né? Então, quanto maior a indutância, a tendência é que essa corrente fique mais constante. É tanto que quando nós estamos no circuito RL, vou passar uma informação para vocês, a minha corrente RMS, ela se aproxima da corrente média quando eu tenho justamente a minha característica resistiva, né? Quando eu estou nesse ponto de valor resistivo, então eu tenho exatamente os mesmos valores para a corrente RMS e tensão RMS, o que difere da tensão, porque o formato da tensão permanece o mesmo, tá ok? Então, quando a gente for observar aqui a corrente, mais uma vez, vou voltar aqui só a relação de transformação de 1 para 1, que facilita. Vou simular a minha relação de transformação. Observe que a minha corrente na minha saída é justamente o somatório da corrente do diodo D1 com o diodo D2. Se a gente aumentar aqui essa tensão, se a gente aumentar aqui o valor da minha reatância, multiplicar por 10. Aplicar. Observe que cada vez mais a minha corrente na minha carga vai tendendo a um valor constante, né? Porque o indutor é quem vai manter justamente o valor dessa corrente. Então, na minha carga RL, eu não vou ter muita diferença lá no meu formato da minha tensão de saída, mas, no entanto, a minha corrente vai cada vez mais ficando constante. Então, apesar do valor tensão RMS e valor médio da minha tensão ser valores diferentes e permanecer essa diferença, mesmo com carga resistiva ou carga indutiva, né, em relação à minha corrente, a corrente muda de cenário. Então, inicialmente, quando eu tenho puramente carga resistiva, né, que eu tenho só aquelas duas cucurutas, eu tenho um valor de corrente médio, eu tenho um valor de corrente RMS diferente, e justamente quando a gente coloca a carga resistiva, a carga indutiva, esse valor médio diminui. Só para a gente verificar aqui, e aí a gente vai fazer esse exercício rapidinho. Inicialmente aqui eu vou colocar valor 0, vou aplicar aqui, 0 ele não aceita, né? Então eu vou botar um valor bem pequeno, né? 0,0000001, só para ele poder aceitar esse valor. Vou aplicar, vou parar aqui a minha simulação, porque agora eu quero visualizar lá no meu gráfico para a gente poder fazer cálculos, né? Então vou simular, ou seja, praticamente uma carga resistiva, né? Estou simulando aqui o circuito praticamente com carga resistiva. Então vou pegar aqui meu V0, meu VS, minha tensão de entrada, minhas duas tensões do secundário, nesse primeiro gráfico. Então observe que está aí, né?
E no segundo gráfico eu vou pegar a corrente. Deixa eu só apagar aqui esses rabiscos. Pronto. E aqui eu vou calcular o valor médio. Vamos lá, calcular o valor médio. Vou salvar aqui o valor da minha tensão de carga, do meu valor médio, e da minha corrente, valor médio. E vou calcular também o valor RMS, né, da minha tensão e da minha corrente, valor RMS. Pronto. Então, observa aqui que em carga resistiva, né, eu tenho aqui 139 volts para o meu valor médio, 139, 13,99 para a minha corrente média, já que a minha resistência é de 10, então é só 10 a menos. Então aqui, para valor RMS, eu tenho 155 volts, né, da minha carga, e para minha corrente eu tenho 15,5. Vou deixar salvo isso aqui, mas eu só vou colocar agora um valor do meu indutor. Vou colocar lá o 10, aquele valor, ou então 100. Não, 10 primeiro. Então aqui a minha reatância é 10 ohms, vou simular e vou pegar os mesmos valores, a mesma sequência que a gente fez, né? Primeiro vou calcular o valor médio, aí vou pegar tensão de saída, né? Corrente de saída, que é na carga, valor RMS, tensão RMS, corrente RMS. Agora observe o que eu falei, né? Essas medições aqui, essas 4 primeiras medições, são as medições com a minha carga resistiva, né? 1, 2, 3, 4. Deixa eu só voltar aqui. Um, 2, 3, 4, até aqui. Então, isso aqui é com minha carga resistiva. Essas outras 4 medições é com a minha carga RL. Então, aqui eu tenho tensão média, né? E nessa minha primeira medição também, aqui é a minha tensão média. Então, se eu for observar em relação à tensão, 139,56, 139,99. Está lá na segunda casa decimal diferença. Podemos dizer que é exatamente igual. Aqui eu tenho a minha tensão, aqui eu tenho a minha corrente média, né? Então essa segunda medição é a minha corrente média, a segunda medição é a minha corrente média da carga RL. Se a gente for olhar em termos de valores médios, eu tenho 13,99 de corrente com a carga R, e eu tenho 13,95 de corrente com a carga L, ou seja, valores igual. Então meu valor médio da minha tensão média é igual ao meu valor da minha tensão média, isso para a carga R e para a carga RL. Nós vimos que a corrente média é igual à minha outra corrente média, exatamente da minha carga RL. Vamos para os valores RMS, que é a terceira medição. Então, essa medição aqui é a medição da minha tensão RMS. Terceira medição, está aqui. Aqui eu tenho 155 volts, aqui eu vou ter 155 volts, ou seja, tensão RMS também é igual. Tensão RMS também é igual. Agora vamos olhar para a corrente RMS, que é a quarta medição. Corrente RMS, que é a quarta medição. Na minha resistência R, eu vou ter 15,54 da minha corrente RMS. Eu vou ter 15,54. Na minha carga RL, a minha corrente RMS é 1,42, 14,27. Observe que é diferente. Observe que eu estou muito mais próximo da minha corrente média quando na minha carga RL. Então, por que a corrente RMS ela é diferente? Porque o indutor faz com que a minha corrente seja contínua. Então, na minha carga RL, quando eu tenho uma situação da minha carga RL, eu aproximo a minha corrente RMS, eu digo que ela é aproximadamente o valor da minha corrente média, né? Então eu posso fazer essa aproximação para termos de cálculo rápido. Valeu, um abraço e até mais.